Boa noite, estrela divina, que o Espírito Santo de Deus habite sobre você, sobre o teu lar e sobre todos aqueles que você ama. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa noite de oração. Hoje nós estamos no terceiro dia desse nosso propósito tão especial do falar em línguas. Estamos aqui para aprender a passarmos processo por processo até chegarmos lá no nosso sétimo dia, no qual nós vamos entrar num ambiente de línguas e nós vamos permanecer nele unidos e vamos destravar essa nossa linguagem dos céus, do Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor quer que você receba o dom de línguas. Deus, Ele quer dar muito mais do que nós já sonhamos, já pensamos em receber, em ter. Então, Deus, Ele quer. Nós somos filhos do Rei. E o Rei nos trata assim como príncipes e princesas de Deus e que nós possamos tomar então o nosso lugar diante de Deus como pessoas preciosas aqui na terra como no céu. Amém? Então vamos para nossa... Hoje nós vamos falar sobre o jejum. E eu gostaria de saber aqui, coloquem nos comentários se vocês viram um vídeo sobre o jejum. A gente não vai entrar em detalhes de como se fazer o jejum. Vamos aqui só falar da importância do jejum dentro deste aprendizado, né, do falar em línguas, dentro dessa preparação de falar em línguas, quanto importante é o jejum. E eu pedi a vocês que vocês fizessem juntos comigo o jejum de doces, né? Então a gente vai pegar levinho, um jejum tranquilo, né? Deus não quer grandes sacrifícios, Deus quer um coração contrito, puro. Deus quer um coração que Ele se identifique e que nós possamos então nos identificar primeiramente a Ele. Amém? Então, Joel capítulo 2, versículo 12, que diz o seguinte: agora, porém, declara o Senhor, volta-te para mim de todo o teu coração, com jejum, lamento e pranto. Então o Senhor nos diz, volte para mim com todo o teu coração. Quando Ele diz que Ele quer com todo o coração, Ele quer lamento, pranto e jejum. Por quê? Porque Ele quer um coração que seja contrito. O Senhor quer um coração apaixonado por Ele. Ele quer um coração sincero. Por isso Davi era um homem que o coração era segundo a vontade de Deus. Davi era aquele que se entregava nas orações, que falava com todo o coração dele abertamente. Davi era um exemplo de um homem segundo o coração de Deus. Amém? Então que nós possamos ter um pouco de Davi, para que nós possamos expressar esse nosso amor a Deus mais firmemente, mais fortemente. Então, para isso, nós temos que buscar a nossa santificação. A santificação, ela é alcançada através do jejum, através da oração e através do exame de si mesmo. É você voltar para dentro de você e se examinar, ver o que você está fazendo nesse momento que possa não estar agradando a Deus, possa não estar dentro da vontade de Deus. Será que você está caminhando no centro da vontade de Deus? Então você precisa caminhar neste centro da vontade. Ou você está tomando as suas próprias decisões em absolutamente tudo sem consultar a Deus? Você está orando a Deus, você está pedindo se essa é a vontade dele para a sua vida? Você já perguntou para Deus sobre aquela sua amizade, sobre aquele negócio que você quer saber, sobre aquela casa que você quer comprar, se você troca de carro agora ou não, se você faz algo ou não? Você já perguntou se é da vontade de Deus? Então coloca ele no centro da tua vida. Então nós precisamos ter essa relação mais íntima com Deus, se nós queremos estar com o dom de línguas mediante nós. Por quê? Porque se você tiver, meu querido, minha querida estrela divina, uma legalidade espiritual, é complicado, muito complicado. Por quê? Próximo ponto aqui, quebrar as correntes da legalidade espiritual. Exatamente isso que você tem que fazer, buscar a santidade, quebrar as correntes da legalidade espiritual. Isso já é buscar a santidade. Porque quando nós temos legalidade espiritual na vida da gente, nós não alcançamos muitas coisas na vida da gente. Quem tem legalidade espiritual nunca caminha dentro do seu propósito de vida. Pelo menos o que Deus escolheu para você, não. Você poderia caminhar no seu propósito de vida, pelo braço e pela força, mas não naquilo que Deus escreveu no seu livro da vida. Então, vamos ver alguns versículos que falam sobre essas brechas, essa fenda, essa
essa legalidade espiritual. Ezequiel capítulo 13, versículo 5, que diz o seguinte: vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate no dia do Senhor. Olha só, precisa consertar, ou seja, precisa acabar, precisa destruir toda brecha, toda legalidade espiritual. E engraçado que tem uma passagem de Moisés que Deus fala que o Moisés se coloque numa brecha, numa rocha, para que ele passe, para que ele veja a glória dele. Mas ele viria ele só de costas, já indo, porque ele colocaria a mão para que ele ficasse protegido. Porque nenhum homem poderia ver o rosto de Deus e viver. Ele poderia ver ali as costas dele ali passando, mas a Deus ele não poderia ver. E olha que Moisés era um homem que falava diretamente com Deus, que tinha a presença de Deus nele, guiando o povo de Israel. Vocês imaginem, ele não tinha bondade e pureza suficiente para ver o rosto de Deus. Você imagine nós, né? Você imagine nós. Então nós temos que buscar essa santificação, cada dia melhorar mais e mais. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, diz o seguinte: procurarei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Ele diz que não encontrou nenhum homem na terra. Quando ele olha e diz: quem eu poderia aqui considerar para que eu não chegue aqui e destrua tudo isso? Salmo 60, versículo 2, diz o seguinte: sacudiste a terra e abriste fendas, repara as suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Olha só, observa as fendas, observa as brechas, porque ela se ameaça desmoronar-se. Ou seja, quando você tem uma legalidade espiritual, você pode deixar tudo cair. E preste atenção numa coisa que eu vou falar para vocês se prepararem para falar em línguas, precisam fechar as brechas espirituais, as legalidades espirituais fechadas. E o que são elas? Vamos reconhecer o que é ela dentro da vida da gente, porque o diabo nos engana. Coloca escama dos nossos olhos para que nós não possamos entender, ver, ouvir, compreender, ouvir a voz de Deus e entender aquilo que Ele quer para nós. Então fique atento a isso. Então uma legalidade espiritual pode ser qualquer pecado que esteja na tua vida nesse momento, até mesmo do mais simples, a mentira, a ganância, a privar um outro de liberdade, infidelidade conjugal, tantas outras coisas que a gente poderia citar, a fofoca, a inveja. Gente, a inveja, ela funciona no mundo espiritual como uma energia. Ela é como se fosse oração. Como é que é a oração em todas as, né? Oração, o católico, o evangélico, o espírita conhece como oração, né? O bandista conhece como macumba. O que é macumba? É uma oração. É quando se ora, é aquela energia que fica. Então ela funciona como isso, a inveja. A inveja é uma energia que ela fica fluida, ela flui, ela é terrível, ela é uma das piores coisas que não se precisaria nem, se quisesse atingir alguém, não precisa ir nem para um, como é que se diz, satanismo, terreiro de macumbaria, coisas ruins, né? Bem ruins que eu tô falando, não tô falando aqui de bandistas, né? Então tem toda uma separação, né, gente? Então a religião não é coisa aqui pra gente discutir, né? Porque Cristo está em todas elas, a maioria delas, é claro. Deus está em todas elas e Cristo na maioria delas. Então a gente não pode aqui discutir isso. Fé é fé. Mas o que eu tô querendo explicar pra vocês é que a inveja, ela é terrível. Ela é mesmo que fazer um satanismo, uma coisa terrível, porque ela tem uma vibração dela própria, e é uma vibração horrível. E quando ela é jogada em cima de uma pessoa que não tem proteção, coitada dessa criatura, coitada dessa criatura. A inveja, quando você sente ela em cima de você, ela acontece às vezes, né? Você mesmo pode sentir, pode sonhar. Eu mesma sonho, tenho sonhos. Eu sonho com a pessoa vem o nome da pessoa, vem a imagem da pessoa na minha mente. Então é Deus naquele momento dizendo para mim, ora, porque a energia foi jogada aí, para que eu me defenda. Ele já está lá me defendendo, claro, mas Deus algumas vezes quer também que nós
reforçamos aquilo orando, em oração. Porque nós temos que estar em constante oração o dia inteiro, de manhã, à tarde, à noite. Nós temos que respirar a presença de Deus na nossa vida o tempo inteiro, né? E quando a gente baixa realmente a guarda, essa energia pode sim vir e tomar conta e fazer muito mal na sua vida, na minha vida e na vida daquelas pessoas que a gente ama. Então nós precisamos estar realmente vigilantes quanto a isso, tá? Aqui só, então, quebrar as correntes da legalidade espiritual, impedir essas coisas, e se a gente for falar aí mais adiante, vai a muitas coisas, né? Como drogas. Vocês sabiam também que casais que gostam de assistir filme pornô, ele deixa uma energia na casa muito ruim e traz mazelas e traz coisas ruins. Gente, quando a gente pratica coisas negativas, principalmente dentro da casa da gente, a gente atrai essas energias ruins para dentro da nossa casa. E isso, aí alguém chegou lá, e aí alguém chegou e eu vou ter que desligar e ligar novamente. E amanhã, o que nós iremos fazer? Amanhã vai ser um dia muito especial, porque amanhã nós vamos entrar em prática, nós vamos praticar o nosso refrão. Lembra que eu falei para vocês o que seria o refrão? Que é aquela palavra, é aquela linguagem que Deus traz para você, que o Espírito Santo traz para você, que você sempre inicia a oração em línguas através dela. Ela é o arranque, ela é aquele puxão, né? Aquele início. Então é como um refrão de uma música. Nossa, a moto passou aqui. Então é um refrão como um refrão de uma música. Então ele vai ser primeiramente falado para depois vir a oração em línguas, que é aquela que você muda, transforma, repete e depois vem uma parte, vem outra e ela se transforma no meio da oração e ela fica aquela coisa constante. Antes de vir essa constante, ela antes iniciada através de um refrão. Então vamos ver qual é o seu refrão. Então amanhã eu vou estar mostrando aqui para vocês, inclusive vocês vão estar entrando em ambiente também, vão estar ouvindo também, para que isso aí internalize em você, e eu vou dizer para vocês, explicar para vocês como o download espiritual do teu refrão de oração em línguas acontece. Amanhã eu vou estar contando, mostrando para vocês como é. Vou colocar para vocês escutarem também. Vou estar aqui trabalhando com vocês junto, orando com vocês também, juntamente em línguas, para a gente conseguir criar, né? Para você conseguir criar o seu refrão, certo? E dali é que vem a oração em línguas. Então a gente precisa dessa parte, que essa parte é essencial. Tá? Então é o que vocês veem muitas pessoas aí falando aquele grito, né? Aquele primeiro grito, e aí depois vem a oração. É exatamente isso. Amanhã eu vou explicar direitinho como é que isso funciona, como acontece, e já coloca aqui seu dedo no like, não esquece de colocar esse vídeo para outras pessoas. Como? Quando você dá o like, o YouTube indica ele para outras pessoas. Também compartilha, pelo menos com 3 pessoas do teu contato. Olha aí que pouquinho, gente, não é quase nada, só 3 pessoas. Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas possam ser beneficiadas também daquilo que você está sendo nesse momento. Amém? Então leve luz também para outras pessoas. Vamos orar o nosso Salmo 139, que diz o seguinte: Javé, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe penetras no meu pensamento e examinas o meu andar e o meu deitar. Os meus caminhos são todos familiares a ti. A palavra ainda não chegou na minha língua e tu já conheces ela inteira. Tu me envolves por detrás e pela frente e sobre mim coloca a tua mão. É um saber maravilhoso que me ultrapassa, é alto demais, não posso atingi-lo. Para onde irei? Longe do teu sopro. Para onde fugirei? Longe da tua presença. Se subo até o céu, tu estás lá. Se desço até o abismo, aí te encontro. Se levanto, voo para as margens da aurora. Se migro para os confins do mar, aí me alcançarás, a tua esquerda e a tua direita me sustentará. Se eu digo, ao menos as trevas me cubram, a luz se transforma em noite ao meu redor. Mesmo as trevas não são como luz para ti. A noite é clara como o dia. Sim, pois tu formastes os meus rins. Tu me teceste no seio materno. Eu te agradeço por tão grande privilégio e me maravilho com as tuas maravilhas. Conheces até fundo a minha alma e os meus ossos não te eram escondidos.
Quando eu era formado em segredo, tecido na terra mais profunda, os seus olhos viam as minhas ações e eram todas escritas no teu livro. E os meus dias já estavam calculados antes mesmo que chegasse o primeiro dia. Mas a mim, como são difíceis os teus projetos, meu Deus, como é grande a soma deles e como são numerosos, são como areia, e ao despertar eu ainda estou contigo. Ah, meu Deus, se matasse o injusto, se os assassinos se apartassem de mim, eles falam a ti com ironia e em vão rebelam contra ti. Não odiaria eu aqueles que te odeiam? Não detestaria aqueles que se rebelam contra ti? Eu os tenho por meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus sentimentos. Vê se eu não ando num caminho fatal e conduze-me pelo caminho eterno. Bem, vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, pedimos a Ti, em nome do vosso Filho Jesus, que Tu possas estar reinando nas nossas vidas, Senhor, neste momento, ó Pai amado. Nós estamos aqui, Senhor, em busca da Tua cura, em busca do Teu amor, graça e luz, em busca, Senhor, do Teu dom de línguas, ó Pai amado, que Tu possas agraciar, Senhor, cada uma dessas pessoas que estão aqui, ó Pai Todo-Poderoso. Desça sobre elas, Senhor, o Espírito Santo de Deus, para que elas possam estar preparadas, Senhor, amanhã, para iniciarem. Eu, como profeta de Deus, inicio, Senhor, essas pessoas que estão aqui agora, um dom de línguas, que venha, Senhor, o fogo sobre elas. Neste momento, Senhor, elas possam entrar em intimidade contigo, em afinidade contigo, Senhor, para que elas possam estar preparadas, Senhor, desde o início desse vídeo, Pai amado, mas o de amanhã, elas vão estar ainda mais, Senhor, como fogo na língua, Senhor, para cantar a Ti, para louvar a Ti, para falar em línguas, Senhor, e para proclamar assim o Teu reino na terra, Senhor. Nós Te bendizemos e Te agradecemos, e cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor, foi trazida por Ti, meu Pai. Tu tens o propósito na vida delas, meu Pai. Tu estás trazendo, Senhor, essas pessoas aqui. Então, Senhor, pela Tua honra e pela Tua glória, Senhor, é o Teu eterno Filho que veio aqui na terra para selar, Senhor, essa verdadeira aliança conosco, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos abençoando e nos trazendo tudo o que é necessário ser trazido, Pai amado, para que nós possamos receber esse download, meu Pai, da Tua graça, do Teu amor, do Teu Espírito Santo, Senhor, entrando, Senhor, no âmago do nosso ser e transformando, Pai amado, nossos corações, nossas mentes, nosso ser, mudando completamente, Senhor, porque ninguém é o mesmo, Pai amado, quando passa pelo Teu batismo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, recebe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus e a paz de Jesus Cristo esteja contigo. Amém e amém.